O Nair pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela, mas ela fala que sente muito, diz que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Ele fala que lamenta muito em saber disso, diz que a viu andando sozinha e que também não viu nenhum anel no dedo dela. Ela diz que está andando sozinha, mas que ela vai encontrar o namorado dela. Ele fala que o namorado dela poderia pelo menos ter vindo buscá-la. Ela fala que ele vai, mas que ela vai encontrar com ele ali na frente. Ele pergunta se ele pode ser amigo dela e ela fala que não sabe e diz que ela não está precisando de um novo amigo. Ele fala que acabou de se mudar para ali e como ela parece ser uma garota legal. E ela pergunta se ele acabou de se mudar para ali e ele fala que sim e diz que ele veio de Ohio. Ela fala que não sabe e diz que ela precisaria perguntar para o namorado dela. Ele fala que respeita isso e pede o Instagram dela para caso ela mude de ideia. E fala que caso o namorado dela diga que sim, ele já tem como entrar em contato com ela. Mas ela fala que não sabe e diz que ela não tem Instagram. Ele pergunta se ela não tem nenhuma rede social e ela fica ali pensativa. E como em seguida ela diz que não, ele fala que pode ser o número dela. Mas ela fala que não sabe e diz que o namorado dela não aprovaria uma coisa como essa. Ele pergunta como ele vai vê-la novamente, ela pergunta: você me vê novamente? Ele fala que caso o namorado dela não se importe que ela tenha uma amizade com ele. E como dessa vez ela deixa claro que não vai dar o número para ele, ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e já ela pergunta se esse carro é dele. Ele pergunta o que ela disse e mais uma vez ela pergunta se esse carro é dele, mas ele fala que não está conseguindo ouvir. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que sim. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece e pede para ela não tocar no carro dele. E em seguida diz que ele acabou de lavar o carro e ela pede desculpa. Ele fala porque senão o carro dele vai ficar todo marcado. Ela fala que está precisando de uma carona e que o apartamento dela é lá embaixo. Ele fala que seria melhor ela ligar para o namorado dela. E fala que ela disse que estava indo encontrá-lo. Ela fala que ainda não tem certeza, mas que ele parece fazer mais o tipo dela do que o namorado dela. E ele pergunta se quer dizer que agora ele faz o tipo dela. E em seguida pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que não sabe, mas que ela gosta de caras que tenham carros legais e que também tenham dinheiro. Ele fala que então, resumindo, ele faz o tipo dela por conta do carro dele. Ela fala que no começo ela não tinha certeza, mas que agora ela sabe que ele faz o tipo dela. Ele fala que no começo, quando ele a conheceu, ela disse que ele não fazia o tipo dela. Ela diz que só que o carro dele o fez ficar mais atraente aos olhos dela. Ele fala que ele está legal e que ela só voltou por conta do carro dele e que esse não é um interesse genuíno. Ela fala que pelo menos ele poderia dar uma carona para ela, mas ele pede para ela não tocar nele assim. Ele fala que ainda não a conhece, então é melhor ela não tocar nele. Ela pergunta se vai ser assim, ele fala que tem que ser assim. Ela oferece o Instagram, mas ele fala que não precisa mais. Ele fala que ela teve a chance dela no começo e que agora ele vai nessa. E dentro do carro ele diz: agora eu faço o tipo dela. E agora, quando ela volta, ele pergunta: e aí? Ela fala que ela só quer uma carona, mas ele fala que ela acabou de dizer que o namorado dela estava vindo buscá-la. E em seguida pergunta o que aconteceu. Ela fala que só não sabia que ele combina mais com ela do que o namorado dela, e ele fala que ela ainda nem o conhece. Ela fala que eles podem se conhecer e ele pergunta: podemos? E em seguida pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz que o nome dela é Kaylee, ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é de Houston. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado dela e ela diz que há um mês e que não é nada sério. Ele pergunta se não é sério porque ela está com ele e ela fala que está deixando as opções dela em aberto. Ele pergunta se realmente não é sério porque ela está usando um anel. E ela diz que está usando porque o namorado dela deu para ela. Ela começa a dizer algumas coisas, mas ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela disse, ela fala que estava querendo ir às compras. Ele pergunta ir às compras e ela pergunta se ele vai levá-la. E ele diz que ele ainda nem a conhece. Ela pergunta se ele não quer conhecê-la, mas ele fala que com certeza não fazendo compras. Ela pergunta se ele vai levá-la para algum lugar e ele pergunta levá-la para quê. Ela fala para eles se conhecerem e ele pergunta se ela merece. E ela diz que ele que tentou falar com ela no começo, mas ele fala que ela voltou e ainda por cima correndo. Ela fala que ela
voltou porque ela gosta do que ela vê. Ele pergunta do que ela gosta e ela fala que gostou do carro dele, do estilo dele. Ele fala que ela mencionou o carro dele e pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela fala que ela gosta de homens que tenham um estilo de vida. Ele fala que então ela gosta de homens que tenham carros legais e ela fala que sim. Ele fala que entendeu. Ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. E depois disso a convida para entrar. Ele fala que com certeza ela não vai entrar no carro. Ela bate na janela dele e ele pergunta e aí. Ela fala que não está conseguindo entrar e ele fala que ela já pode entrar. Ela pergunta o que ele disse e ele fala que ela pode abrir a porta. E fala que é só puxar a maçaneta. Ela fala que não está conseguindo e ele pede para ela puxar. Ele pede para ela esperar e em seguida fala que ela já pode abrir. Ela pergunta se já pode abrir e ele fala que sim. E em seguida deseja um excelente dia para ela. Holanda pergunta como ela vai e também qual o nome dela. Ela fala que está bem, ele fala que não ouviu, ela fala que disse que ela está bem. Ele pergunta se está tudo bem com o dia dela, mas ela fala que não porque ele ainda está ali falando com ela. Ele fala que não tem problema algum e em seguida diz, caramba, foi muito rude. Ela pede para ele esperar, mas ele entra no carro e diz, tá bom esperar. Ele fala que gostaria de saber por que ela está batendo na janela dele. Ela diz que voltou para falar com ele e ele pergunta falar sobre o quê. Ela fala que deu para ver que ele é um cara bem sucedido e ele pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela diz que resolveu voltar para falar com ele, mas ele fala que ele não vai gastar o dinheiro dele com ela. E em seguida ele fala que ela acabou de dizer que não estava interessada e pergunta se não foi isso. Ele fala que ela só voltou por conta do carro dele, mas ela fala que não. Ela diz que ele também não precisa agir assim, mas ele fala que ela também não agiu muito bem com ele no começo e fala que ela não estava interessada e que agora é ele que não está interessado. Ela diz que ela está interessada e que ela gostaria de saber mais sobre ele. Ele fala que essa mudança dela foi muito repentina e muito conveniente. Ela diz que ela não está gostando disso, mas ele fala que ele não se importa com o que ela gosta ou não gosta. Ele fala que quando ele se aproximou, ela foi rude com ele sem motivo e ela fala que sente muito. Ele fala que ela não precisa se desculpar e que ações valem mais do que palavras. Ela fala que pode mostrar pra ele que ela realmente se arrependeu e ele pergunta como. Ela fala que ele pode levá-la pra sair e ele pergunta se ela que vai pagar. Ela fala que podemos ver, mas ele fala que não quer ver depois, ele quer saber se ela vai pagar ou não. Ele fala porque afinal de contas ela que está o convidando e ela que disse que ele tem dinheiro. Ela fala que eles podem ver isso depois e em seguida pede pra ele esperar. Ele sai do carro e pergunta e aí, e fala que ele não quer perder o tempo dele. E em seguida pergunta o que ela quer. Ela fala que está tentando sair, ele fala que ela pode sair e que ela não precisa dele para isso. Ela fala que está dizendo que ela gostaria de sair com ele e ele pergunta por que ele faria isso. Ela pergunta por que não e ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala porque no começo ele estava tentando falar com ela, ele fala que é verdade, mas que ficou muito claro que ela não estava interessada. Ela diz que agora ela está ali, que é um sinal de que ela está interessada, mas ele fala que não vai trabalhar no tempo dela. Ela fala que sente muito, mas ela está acostumada a fazer do jeito dela. Ele fala que ela nunca vai conseguir o que quer com ele. Ele fala que até conversaria com ela, mas se for do jeito dele e para começar sem mencionar o dinheiro dele. Ele fala que se ela quiser conversar com ele, tudo bem, mas sem mencionar o que ele tem, senão ela pode ir. E depois que ela responde dizendo que ela quer conversar com ele porque ela acha que tem muito para aprender com ele, ele a convida para entrar. Ela entra no carro e pergunta e aí, ele fala que ela que tem que dizer. Ela fala que está tentando, fica sem saber o que dizer e fala que ele sabe. E ele pergunta sabe o que. Ela fala que ele a deixou nervosa e ele pergunta como ele fez isso. Ela fala que ele não está deixando fazer do jeito dela, mas ele fala que ele não vai deixar uma mulher mandar nele. Ele fala que ela pode estar acostumada com isso, mas ele não é esse tipo de cara. Ele pergunta o que ela faz para viver e ela pergunta eu e ele fala que sim. E depois que ela fala
fala que ela é maquiadora, ele fala que então ela ganha o próprio dinheiro dela, e ela fala que sim. Ele fala que ela ganha o próprio dinheiro dela e pergunta então por que ela está preocupada com o dinheiro dele. Ela diz que não está preocupada com o dinheiro dele. Ele fala que ela mencionou o dinheiro dele bem ali na janela dele. Bom, mas para resumir, ela fala que está procurando alguém para investir no negócio dela. Ele fala que não sabe, mas que não vai conversar sobre isso agora com ela. Ela fala que eles podem se encontrar e falar melhor sobre isso. Ele fala que não sabe e diz que talvez sim, talvez não e pede o número dela. E depois que ele pega o número dela, ele fala que quando for conveniente para ele, ele liga. Ela pergunta como assim quando for conveniente para ele e fala que ela quer conversar com ele. Ele fala que ele não é obrigado a aceitar nenhum argumento que ela mostrou para ele até agora. Ele fala que ele tem o número dela e que talvez ele ligue para ela. Ela fala que precisa de uma resposta, mas ele fala que não tem uma para ela. E mais uma vez ele fala que tem o número dela e que talvez ele ligue ou talvez não. E ela diz que tudo bem.